Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma informação bíblica. Eu gosto de ensinar. Eu não sou pregador, eu gosto de ensinar. E hoje nós estamos aqui com esse texto de João, capítulo 8, João, capítulo 8. E nós vamos aqui, esse texto todo, do 1 até o 11, que é a história, a mulher adúltera. Essa história aqui é muito interessante. Nós vamos direto ao ponto, por quê? Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu não gosto de vídeo com mais de 20 minutos, 15 minutos, não. É que os vídeos que passarem de 10 minutos é porque não teve como terminar ele antes dos 10. Então vamos lá. A mulher adúltera, o tema é esse de João capítulo 8, a mulher adúltera. Mas eu vou colocar um tema para esse rápido comentário meu aqui. E o tema é: Jesus não veio para condenar. Esse é o tema. O tema deste assunto: Jesus não veio para condenar. Aqui nós temos alguns grupos, e eu sempre vou falar o seguinte a você, que vai assistir meus vídeos. Meus vídeos não é aquele vídeo demorado para que você aprenda. O que eu quero é que você se desperte para estudar a palavra de Deus. É esse o detalhe. Eu nunca fiz vídeos explicando detalhe por detalhe. O que eu quero é que você se desperte para estudar a palavra de Deus. Então o tema é: Jesus não veio para condenar. Eu marquei aqui logo de cara: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Algumas versões dizem no ato de adultério. A primeira verdade é que realmente essa mulher, ela foi apanhada assim em adultério. Ela foi apanhada em adultério por quê? Porque o próprio Jesus, lá no verso 11, bem aqui, ele diz assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E não peques mais. Ou seja, realmente Jesus está confirmando que ela pecou. Senão ele não tinha dito para ela não pecar mais. Certo? É a lógica, Então aqui você vai até aprender, entender um pouco como interpretar a Bíblia de forma bem simples. Que não é preciso muita hermenêutica, muita exegese, muitas coisas que às vezes findem atrapalhando, Nada contra, mas é o básico. E não peques mais, ou seja, ela cometeu sim. Ela foi apanhada em adultério, porque senão Jesus não tinha dito: vai e não peques mais. Jesus tinha descido a lenha nos fariseus que estavam mentindo a respeito dela, Essa é a lógica. Vamos lá. Os fariseus, os escribas e fariseus, os escribas, eles eram intérpretes e examinadores da lei. Eram os caras top da época que examinavam, que interpretavam a lei. E os fariseus, é bom deixar claro que todo escriba era fariseu, mas nem todo fariseu era escriba. Nem todo escriba ocupava a cadeira do sinédrio e nem todo fariseu ocupava a cadeira do sinédrio, porque existia naquela época o tribunal religioso. Eu vou chamar de tribunal religioso, que era o sinédrio, 71 cadeiras, para justamente os fariseus que ocupavam essas cadeiras. Uma era do sumo sacerdote e as outras 70 dos fariseus, que era o tribunal religioso em Jerusalém. Outra informação
é que essa mulher aqui, que foi pega realmente no ato de adultério, ela era judia. Porque esta lei só se aplicava aos judeus, não se aplicava aos romanos, entendeu? Não se aplicava aos romanos, somente aos judeus. Então, o que acontece? Então, todas estas informações que eu estou passando para você é para chegar à seguinte conclusão, que muitos pregadores ou ensinadores dizem, olha, eles queriam pegar Jesus. Realmente existia aqui um detalhe muito interessante, que mesmo os fariseus determinando a morte de alguém baseada na lei de Moisés, teria que ter o aval do Império Romano, né, que era o veredito final, o Império Romano. Pode matar ou não pode matar. Então, mesmo eles usando a lei de Moisés, para matar alguém, teria que ter uma certa, digamos que, o carimbo ou a autorização do Império Romano neste período aqui. Então, por isso que quando eles levam essa mulher até Jesus, Jesus ficou assim entre dois lados, porque Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Mateus 5, 17 e 18, ele é bem claro. Jesus, ele diz, eu não vim abrogar ou abolir a lei, mas sim cumprir a lei. Então, se Jesus dissesse, vocês não podem matar essa mulher, mesmo ela tendo sido pega no ato de adultério, Jesus não estava cumprindo a lei, estava descumprindo a lei, certo? E se Jesus dissesse, pode matar a mulher, ele estava indo de encontro, o que? A lei do Império Romano. Então, é essa a questão. Mas, vamos contar uma história rapidinho aqui. Imagine se fosse hoje. Eu vou trazer todo este conteúdo para o ano de 2025. Para o ano de 2025. Digamos que o irmão chega na igreja, lá no templo, junta lá os obreiros da igreja, o pastor líder da igreja e os seus obreiros, aqueles 10 ou 15 obreiros, juntamente com o pastor líder da congregação, e diz, olha, pastor e demais obreiros, eu cometi um ato de adultério. E aí, o que deve ser feito comigo? E aí, aquele pastor, juntamente com seus obreiros, eu não estou dizendo que todos vão agir dessa forma, mas a maioria vai agir dessa forma. O que acontece? Eles vão dizer o seguinte, olha, meu irmão, você cometeu ato de adultério, está confessando, e pela nossa lei, não da Bíblia, por isso que eu estou dizendo nossa lei, e não a lei da Bíblia, né? Pela nossa lei aqui, da nossa instituição, pelas regras da nossa instituição, você deve ser disciplinado. Tem instituição que é 3 meses, outras 6 meses, outras 1 ano. Tem uma aí que o cara não tem mais chance de voltar mais nunca. Eu não vou citar o nome. Então, o que acontece? Pela lei da instituição, você deve ser punido, né? Algumas é 3, outras 6, outras 1 ano, outras nunca mais tu tem chance de voltar. É antibíblico isso aí. É antibíblico, porque não tem base bíblica para tal punição. Primeiro detalhe, baseado aqui nos ensinamentos de Jesus, né? Jesus mudaria, se Jesus hoje, no século 21, né, tá lá, né, no dia que esse irmão foi lá confessar o seu pecado para o pastor local e para os seus obreiros, Jesus está lá na frente da igreja, do templo, enquanto lá dentro estão decidindo que vão punir o irmão. Daí, esses obreiros, juntamente com o seu pastor, resolvem ir até Jesus. Só um exemplo. Aí, olha, Jesus, esse cidadão aqui, ele confessou o seu ato de adultério e pela nossa lei, da nossa instituição, ele deve ser disciplinado. A pergunta que eu quero deixar é, será que Jesus ia dizer, pode disciplinar o irmão, esse irmão, ou Jesus ia dizer, quem não tiver pecado pode disciplinar ele? Eu tenho certeza que Jesus não mudaria. Jesus não mudaria de forma nenhuma. Ele ia dizer a mesma coisa.
Olha, aquele que não tiver pecado, está bem aqui, ó. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a disciplinar. Aqui está, atire a pedra. Atire a pedra, mas aqui eu vou usar agora as minhas próprias palavras, dizendo: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a disciplinar o irmão ou a irmã. Então Jesus não mudaria. Jesus ele ia continuar firme com esta mesma resposta. Aquele que tiver sem pecado pode disciplinar o irmão. Então o que acontece? A pergunta que eu quero deixar neste vídeo é: em qual cadeira tu está sentado? Em qual cadeira tu está sentado? Tu está sentado nas 71 cadeiras do Sinédrio, julgando os outros, sendo que tu também é um pecador, ou tu comete pecado, porque existe uma diferença em ser pecador e cometer pecado. Eu defendo que nós que aceitamos a Jesus, que fomos chamados pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo a seguirmos Jesus, nós cometemos pecados e não somos pecadores. Entendeu? Nós não somos pecadores, nós cometemos pecados. Esse é o meu ponto de vista. O que acontece? Como você vai punir sendo que você se enquadra aqui? Você não está sem pecado para punir aquele que cometeu o pecado. Então, o que acontece? Em qual cadeira você está sentado? Você está sentado na cadeira de condição para receber perdão de Deus todos os dias? Ou você está sentado na cadeira do Sinédrio para julgar os outros? É uma pergunta bem direta. Eu, José Norberto de Souza Lins, estou sentado nas cadeiras da condição de receber perdão de Deus todos os dias. Mas, infelizmente, tem muitos que estão sentados na cadeira do Sinédrio. E eu quero deixar essa pergunta aqui para quem vai assistir esse vídeo. Em qual cadeira você está sentado? Você está sentado na cadeira daqueles que estão na condição de receber perdão de Deus todos os dias? Ou você está sentado nas cadeiras do Sinédrio? Medite, estude, porque eu já encerrei o vídeo, já passou de 10 minutos. Que Deus continue tendo misericórdia de todos nós, a paz do Senhor. Se inscreva, compartilhe, curta, comente, pergunte, e que Deus continue nos abençoando poderosamente em nome de Jesus.